Olá, meus amigos queridos, eu estou de volta em Genebra e eu quero falar neste momento e nesta aula sobre a Bíblia de Genebra. Ora, você já ouviu falar da Bíblia de Genebra? A Bíblia de Genebra é uma das mais significativas traduções bíblicas da história. Em segundo lugar, ela precedeu a Bíblia King James em 51 anos. Portanto, antes da Bíblia King James, 51 anos antes dela ser produzida, a Bíblia de Genebra tinha sido produzida em Genebra, debaixo da supervisão de João Calvino, debaixo da supervisão também de Teodoro de Beza, que era este erudito grego. Aliás, não se sabe quantos indivíduos participaram neste projeto da Bíblia de Genebra, mas a maioria dos eruditos de grego e hebraico da Europa estavam trabalhando em Genebra para produzir esta Bíblia. Um dado aqui interessante que eu encontrei, ela foi utilizada, essa versão, em muitos lugares e por alguns indivíduos, como, por exemplo, Shakespeare, ou o próprio John Knox, obviamente, que participou do processo, ou John Bunyan, foi ele quem escreveu O Peregrino, ele também utilizara a Bíblia de Genebra. Mas ainda, era uma Bíblia muito fácil de fazer a leitura, e o que a gente encontra quando a gente pesquisa tem a ver com os mapas, com as letras, enfim, a tabela de conteúdo e os próprios comentários que eram realizados pelos reformadores, sobretudo, obviamente, João Calvino. É interessante ver que na Bíblia de Genebra, alguns dos textos que se referem, por exemplo, ao anticristo ou à besta, sobretudo no livro de Apocalipse, os comentários sempre estão fazendo menção ao Papa ou à Igreja Católica, porque era a bola da vez, e eles eram vistos como este anticristo. A gente tem que entender o contexto histórico e geográfico onde nós nos encontramos para poder aprender o que seria a lente destes reformadores ou a percepção que estes reformadores estão tendo com respeito ao seu entorno e ao seu horizonte imediato. Isto dito, eu gostaria de mencionar também que esta Bíblia ela foi levada aos Estados Unidos pelo Mayflower. A gente vai falar um pouquinho sobre o Mayflower, este navio ou este barco que chega em Massachusetts no século XVII e carrega a Bíblia de Genebra com esses passageiros e tripulantes, porque a ideia era poder afirmar neste novo mundo, ou seja, nos Estados Unidos, neste novo lugar, neste novo território, nesta new home, porque esses ingleses estavam fugindo e saindo da perseguição brutal na Inglaterra e chegam nos Estados Unidos com a Bíblia de Genebra, com o desejo, com a oração, com o intuito de afirmar que este novo mundo teria bases e leis dos homens, mas guiadas segundo a perspectiva bíblica. Bom, em 1536 nós já havíamos dito que Genebra se tornou a cidade protestante. Em 1560, a Bíblia de Genebra ela foi publicada e era o coração da reforma protestante, porque como nós já havíamos estudado, isso está claro, as escrituras possuem um papel fundamental na reforma. O índice de analfabetismo era enorme na Europa. Somente advogados e sacerdotes, eles tinham basicamente a capacidade de ler, mas é através da reforma protestante, é através da tradução das Bíblias, é através do surgimento de universidades, de academia, da prensa móvel, que existe um boom de alfabetização na Europa. Isto é inegável afirmar. Ora,
Isto posto, eu gostaria de falar do Muro da Reforma, que me chama muito a atenção e está em Genebra, porque traz o resumo de tudo aquilo que nós estamos falando. Ele foi estabelecido no ano de 1909 para comemorar os 400 anos de nascimento do João Calvino, tanto quanto os 350 anos da academia, criada também por Calvino. É interessante que este muro se localiza exatamente entre a cidade antiga, o casco antigo, onde nós estamos, do século XVI, e aquilo que seria já Genebra de hoje. Está bem aqui na minha frente. Eu vou fazer um vídeo assim que eu terminar esta aula com vocês. E é um muro de 100 metros de comprimento. E você vê as figuras de Zwinglio e de Lutero, seus nomes, porque esses quatro indivíduos que estão no centro do muro, a saber, Guilherme Farrell, que nós estudamos, João Knox, que nós conversamos e estudamos, João Calvino e Teodoro Beza, eles estão assentados nos ombros desses gigantes, Lutero e Zwinglio, porque eles fazem parte desta segunda geração de reformadores. E mais ainda, nós temos outras figuras não tão centrais neste muro, mas eles foram também influenciados por esses quatro reformadores. E é interessante notar que em 1602, falando um pouquinho ainda da cidade de Genebra, o Duque de Savoia quis trazer ela de volta ao catolicismo. Não se esqueça, em 1536 ela se tornou uma cidade protestante. E o Duque de Savoia, sem sucesso, ele tentou, mas não conseguiu fazer dessa cidade novamente uma cidade católica. Ora, é dentro da Catedral de Saint-Pierre que nós temos uma placa de bronze escrito mais ou menos assim, está escrito. Eu vou traduzir aquilo que eu peguei como um resumo. E está dito, a verdadeira igreja de Jesus foi restabelecida em pureza e verdade. O inimigo nos perseguiu e fez com que a gente fugisse, mas ocorreu um milagre e a liberdade voltou. Todas as próximas gerações verão este monumento como um monumento perpétuo. Batalhas simbólicas contra o poder do anticristo aconteceu e ocorreu, mas a Bíblia de Genebra foi produzida e foi uma grande conquista. Não se esqueça. A Bíblia não era acessível às pessoas. Por isso que eles chamam de uma grande conquista aquilo que ocorreu aqui em Genebra com a Bíblia de Genebra. Eu faço uma pausa para você ouvir o sino, porque agora é 1 hora da tarde. Você pode apreciar um pouquinho também este ambiente onde nós nos encontramos em Genebra. Que maravilha! No Muro da Reforma, em latim, está escrito Post tenebras lux, que quer dizer depois da escuridão vem a luz. Ora, há duas conotações. A primeira delas é depois desse período horroroso de séculos e séculos de tacão da igreja romana, católica, onde não existia liberdade, onde não existiam as escrituras, onde existia apenas o sacerdote mandando, ensinando e o povo extremamente sequestrado pelos ensinamentos destes sacerdotes. Vem a luz, surge a luz com a reforma. E mais ainda, esta luz viaja a partir de Genebra para toda a Europa. Por isso você tem em latim escrito post tenebras luz, e você tem também em grego, na realidade é um cristograma. Nós temos as 3 primeiras letras do nome de Jesus, ou Jesus. Em grego seria Iora, Era e Sigma. Você tem este cristograma tanto quanto no muro, essa imagem da Mayflower, na verdade esta embarcação que fora a Massachusetts, e esses indivíduos ajoelhados, como se fora em oração, e trazendo e carregando a Bíblia de Genebra. Mayflower,
este momento que saem esses ingleses e chegam aos Estados Unidos no século XVII, exatamente no dia 21 de novembro de 1620, 102 passageiros e 30 tripulantes. É onde se estabelece o Thanksgiving nos Estados Unidos. Este feriado popular, talvez um dos mais populares, ou o mais popular nos Estados Unidos, tem a origem no Mayflower. Esses ingleses cristãos carregando a Bíblia de Genebra, sendo perseguidos na Inglaterra, entrando neste novo mundo, querendo que as leis humanas possam ser guiadas e orientadas, baseadas na lei de Deus, na Bíblia. Eles chegam, passam um inverno horroroso e finalmente, quando chegam em Massachusetts, eles, no outono, são capazes de fazer uma colheita agradável e se alimentam. E, em resumo, é a partir daí que se origina o Thanksgiving. Eu já mencionei sobre o Cristograma, eu já falei sobre a mensagem em latim, e eu acredito que com isso nós estamos cobrindo a cidade de Genebra, a Bíblia de Genebra, o Muro da Reforma Protestantes, os reformadores e a importância que este movimento teve no processo de alfabetização na Europa, no processo também de enviar missionários neste exato momento do século XVI para todos os lados do mundo. Eu espero que você possa ter aprendido comigo sobre a história de Genebra, sobre a história da Reforma Protestante